João é escritor, ensaísta, crítico literário, bailarino de samba e kizomba e professor de português como língua estrangeira na Aliança Francesa de Luanda. Ele é igualmente mestrando em literaturas de expressão portuguesa na Universidade Agostinho Neto e autor da obra Evangelho Banto. Então, eu passo a palavra agora ao João. Saudações, conforme os fusos horários. O Cleiman já fez a nossa apresentação e, devido ao tempo, vamos seguir. Vamos apresentar aqui, mais virado para o lado da literatura, uma perspectiva entre a desprosperização e a descalibanização, isto é, para diálogos interculturais no pós-pandemia. Quando construímos este tema, esta comunicação, pensamos antes no conceito de próspero e Caliban. Aqui é a figura de alguém que tem tudo e a figura de alguém que não tem. E porque estamos aqui numa perspectiva de professores, uma conversa, um webinário de professores e estudantes, pesquisadores e amantes do saber, construímos isso nessa perspectiva. E começamos então por dizer que são cada vez mais frequentes as crises pelo mundo. E estas crises hoje vão se verificar não só no setor econômico, como muitas vezes nós temos em conta, mas em vários outros setores. E vai parecendo que é o próprio ser humano que, com o avançar do curso da história, enquanto cosmo, vai tendo um choque com o microcosmo. E o microcosmo é que é a natureza em si, porque o ser humano, o homem, faz parte desta natureza, mas muitas vezes acaba por ser um filho, digamos, mal educado que dilacera a sua mãe. A mãe aqui é a natureza, por mero capricho ou por curiosidade. Fica aqui a reflexão para quem nos está a ouvir e a ver. Ora, a ideia de crise remete normalmente para a normalidade. E talvez, de entre todos os povos do mundo, vejamos, a melhor visão no que concerne a palavra crise seja a do imaginário chinês. E vamos mostrar por que é esta do imaginário chinês. No imaginário chinês há uma máxima que diz que uma época de crise é também uma época de oportunidades. E sendo o homem, como apresenta-se já em filosofia, muitas vezes como o lobo do próprio homem, durante este tempo de pandemia, vamos notar que alguns são os que já vão deixando de ser animais e vão passando a ser, aqui construímos um neologismo, animenos. Animenos por quê? Porque durante esse tempo de estados de emergência vão muitas vezes os comerciantes aumentando os preços dos produtos essenciais para a sobrevivência de muita gente, outros até a água potável vão guardando, os remédios e o cúmulo da inépcia, como diria o nosso amigo Einstein, até às vezes papel higiênico e guardanapos. Continuando assim, a espécie humana, individualmente, muitos olhando primeiro para si, e segundo para si, terceiro para si, e por aí vai então o infinito das ações cheias de egoísmos.
E este egoísmo, o Wilton vai soltar aí uma tela onde vamos ver, isto está no meu livro de drama, teatro, antiteatro, ou contra-teatro, eu chamo de contra-teatro, e apresento aí, por exemplo, olhando para o contexto angolano, algumas pessoas que, mesmo tendo pastores, que mesmo estando neste período crítico, querem ainda abrir as igrejas. E vocês podem apreciar aí e rir um pouco e notar que isto é uma atitude de animenos e não de um animal. Ora, olhando então para esta velha máxima chinesa que dizemos que em tempos de crise também poderia ser, um tempo de crise também poderia ser aproveitado para novas oportunidades, novos horizontes, pensamos que devíamos aproveitar este momento para repensarmos o progresso humano, pois que a noção de progresso em muito não tem feito progresso. Os relatórios de certas organizações mundiais dão conta de que temos falhado em muito ao olharmos apenas para os nossos umbigos. O resultado são as crises econômicas, sociais, políticas e até educativas. E aí temos o caso do Brasil, onde vão se fechando algumas instituições ligadas às humanidades, o que é grave. Odiandamente, mais do que nunca, precisamos rever o sistema de ensino. Já compreendemos que o dito Homo sapiens sapiens, também tido como super-homem, tem dificuldades em sair da sua zona de conforto, ao mesmo tempo que robotiza os seus propíncos. Está ali notado nas academias, onde os professores, e vamos notar isso quer em Angola, e não só, vamos notar também pelo mundo em si, exercendo o papel de pais dos estudantes, que pedagogo, pai dos filhos, não é? Muitas vezes não permitem com que os estudantes, aqui tido como filhos, apresentem os seus pareceres ou maneira de ver as coisas e de aprender. Isto é, magister dixit, como se diz em latim. No ensino das literaturas ou das línguas, sendo da nossa reunião de hoje, aos professores e os estudantes puristas na medida em que o egoísmo não se permitem, nem permitem que o outro apresente à cultura a sua visão de mundo ou que adentre na sua visão de mundo quase totalmente, perdendo assim a ocasião de criar mais pontes e menos fronteiras. É assim mais fácil darmos uma aula de português como língua estrangeira, ou francês ou italiano, completamente na nossa língua nativa, do que, humildemente, tirarmos um pouco do nosso tempo para aprendermos a apreender com os professores ou estudantes que, vindo de outras famílias de língua, outras culturas, e tendo museus imaginários diferentes, nos enriquecemos através destes. Diante de tais crises, precisamos criar o homem novo. E o homem novo será o pai, o filho, o estudante, o professor, o político, o comerciante, o comprador, ou ainda, enfim, aquele homem que, vendo que olhar só para si não é a solução para uma humanidade que se quer mais forte e unida, terá de interdialogar em contextos multiculturais. Muitas vezes dizemos que o mundo é uma ervilha ou uma aldeia global. Porém, falta ainda muito para que tal seja uma verdade verdadeira. E aqui, os escritores, considerados por muitos como reserva moral da sociedade, vão apresentando nas suas obras literárias contextos vários de crises. O Wilton pode soltar aí a tela para ver o poema do livro de poesia Evangelho Banto e podem apreciar aí então que chama-se aí, vai-se reconhecer a crise de amor ao próximo. Vamos então poder ver aqui neste poema
a falta de compreensão pelo outro. Se vê, precisamos de amar mais o próximo. E nós apresentamos, dizemos aí, em cada matina que se levanta, no raiar do sol, nas andanças da vida, só um grito é necessário: amor. Em contexto de crise várias, portanto, que deixemos de ver os outros como meros instrumentos de trabalho ou recipientes de informação, aqui os professores e políticos principalmente. Que haja menos aulas teóricas e mais interações entre professores e estudantes, para que o savoir-être seja o gerente de boas práticas. Ou seja, precisamos antes ser para depois termos. E que a crise ética cesse. Pois que aí num outro poema, Wilton pode soltar o poema, vemos que sugamos uns aos outros. Uns sugam os que têm bens, outros sugam a força dos pobres, que é triste. Assim, num mundo pós-pandemia, para que as coisas estejam à nossa medida, devemos dar aos outros o que precisam e não o que achamos que seja útil para que se tem notado, ou como se tem notado da parte de muitos governantes, pais e até acadêmicos. E um outro poema, Wilton, pode soltar o poema. Então, está aí. Politicamente. Bom, aí partimos, fizemos uma desconstrução do advérbio para levar os leitores a várias percepções. Os pobres cantam famintos de amor e dinheiro, frustrados se lançam nas jaulas da vida. É aqui um conflito que existe porque vai faltar muito e vai se dando apenas, uns dão aos outros apenas aquilo que acham que seria necessário, quando não é porque não se escuta, em muitas vezes, os outros. E nós não poderíamos terminar a nossa comunicação sem antes deixarmos uma palavra para ou e para as crianças, esses seres doces que até o vírus os achou praticamente inocentes dos males, não nas prejudicando em muito como fez com as pessoas de idade avançada. É cada vez mais comum as crianças deixarem de ser criança precocemente. Num mundo pós-pandemia, higienizarmos a mente das crianças, darmos menos smartphones e mais livros deverá ser motivo para diálogos intercultural, para que os países onde a prática educativa tem tido mais êxito possam vir a partilhar com os outros as suas praxes. São o caso dos países nórdicos da Europa, que a Finlândia também, países, o próprio Japão em si, que a educação aí é tida, principalmente para as crianças, o tal homem novo, aí é muito tido. E podem apreciar aí pelo texto de um livro, um livrinho infantil, infanto-juvenil, que nós publicamos neste tempo de pandemia. Aí uma passagem. Dessa arte, fica patente que num mundo pós-pandemia, os diálogos interculturais só serão possíveis se sentirmos mais os outros e sermos mais animais no lugar de animenos sensíveis. Então, para terminar, será preciso nos desprosperizarmos e nos descalibanizarmos para que num mundo pós-pandemia haja pontes e menos fronteiras. Desprosperização, aqui explicando, significa sermos mais abertos para os outros se estivermos numa posição de privilégio
aqui o caso na posição de professor ou de político ou de comerciante. E a descalibanização quer dizer aqui deixarmos de ser vítimas e procurarmos ultrapassar as fronteiras que o mundo pré-pandemia tinha estabelecido. Tenho dito e obrigado por ainda não sofrer de crise de auscultação. Muito obrigado, João, pela excelente apresentação, excelente comunicação, repleta de poesias, né? Que, na verdade, não salientei essa abordagem, né? Eu falei de literatura, de educação de linguística aplicada, mas se nota que o professor Wilton Soares, o professor Nathanael Mendes e o professor João Fernandes, todos usaram essa linguagem da poesia para poder pensar esse tema, esse nosso tema, né, sobre os diálogos interculturais, nessa perspectiva de construir, de pensar, de refletir sobre esse mundo pós-pandemia. Nessa palavra diálogo, né, para poder introduzir o debate, os comentários, pelo menos, eu acho que todos nós estamos refletindo, né, nessas condições do diálogo, né? E segundo algumas pesquisas que eu fiz, algumas, né, ligadas ao Edgar Morin, esse dia é frequentemente, né, na etimologia dele, do latim, é percebido pela atenção, né, o dia da atenção, do movimento, né, enquanto o logos também seria o da inteligência, né, então, ao mesmo tempo que estamos querendo implementar essas novas ferramentas tecnológicas, esses diferentes temas, nós temos que estar em tensão dentro das nossas diversas áreas para poder pensar esse tema. E eu acho que, nesse sentido, o laboratório, o EALIF, né, tá fazendo um grande trabalho, né, que eu espero que o primeiro de vários outros, chamando com condições técnicas perfeitas, que eu acho que nunca aconteceu nas lives que eu participei até então, de palestrantes de 3 continentes, com 3 fusos horários, né, até mais. E, por enquanto, nós, através dessa ferramenta e através das nossas falas, conseguimos, né, criar essas condições desses diálogos, porque eu não falei isso na introdução, mas é óbvio que a crise, né, que é uma palavra que foi muito usitada por todos nós, né, antes de tudo uma crise de diálogos, né, antes de ser uma crise sanitária, logicamente política e também educacional. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos pelo Facebook, ainda estamos com 35 pessoas nos assistindo, então muito obrigado. Eu separei aqui alguns comentários, ou sugestões, né, que foram feitos diretamente no feed do Facebook. Então, vou começar por o comentário mais recente, que foi feito, no caso, direcionado ao professor Nathanael Mendes. Então, ele vem do colega, o chamado Luiz Messias Ribeiro Batista, e ele escreveu o seguinte: pergunta ao prof. Nathanael: pandemia serve para fazer guerra ou serve para instrumentalizar interesses que não visem os saberes? Eu poderia ter feito essa pergunta também ao colega Carlo, mas ela foi endereçada ao Nathanael, que pode começar, e de repente o Carlo poderá também complementar, né, com a palavra dele. Eu passo a palavra para o Nathanael. Olá, obrigado, Messias é um amigo querido, obrigado pela questão. Eu penso assim, que quando há interesses escusos, alheios ao conhecimento, alheios à reflexão, alheios à compreensão da arte no seu sentido mais amplo, qualquer situação é uma oportunidade não de superação ou de unidade, mas sim para mostrar esses interesses que não visam os saberes, mostrar interesses escusos.
quando, na verdade, nós deveríamos recorrer a esse momento para compreender melhor essa dimensão de interdependência. Nós estamos falando aqui em diálogos, interculturalidade. Fico vendo, assim, por exemplo, quando diz, na educação, a pandemia serviu para revelar as desigualdades sociais. No Brasil, por exemplo, eu falo sempre de uma realidade que é mais comum, serviu para revelar as desigualdades sociais. Espera aí, revelar? Ninguém sabia, né? Talvez tenha servido para colocar de uma forma mais exposta, né? Uma forma mais evidente, e que isso sirva para a gente refletir como as pessoas têm condições diferentes, né, de acesso a esses meios digitais, por exemplo. Quando se fala, estamos todos, dando uma alegoria aqui, estamos todos no mesmo barco, né? Não é bem verdade isso. Nós, eventualmente, estamos na mesma tormenta, na mesma tempestade, mas cada um com um instrumento que tem. E isso é muito ruim, porque se nós não compreendemos a dimensão da interdependência entre as pessoas, a tendência é que as coisas piorem muito. Eu, quando vejo... E aí, os alunos sempre perguntam, né? E aí, por isso, eu faço a reflexão, principalmente junto aos alunos, professor, e aí, nesse sentido? E aí, para que serve a literatura? E alguns alunos chegam, não serve para nada. Não serve para nada. Isso, às vezes, pode parecer uma ofensa, por exemplo, para alguns professores, dizer que não serve para nada, mas isso, de certa forma, não é mentira, porque quando ele faz a pergunta não serve para nada, é já convencido dessa visão pragmática, né, de um saber para um determinado fim. A literatura, de fato, não é manual de instruções, né? Você não lê como lê um manual para apertar um parafuso. Ela não tem esse caráter utilitarista, eu diria, né? Ela é útil para descortinar uma vida inteira, né? E reconhecer a humanidade que habita em cada um de nós. Então, só para não divagar tanto, não estabelecer nenhuma digressão aqui, mas para responder, eu penso que o momento, alguns aproveitam para acentuar essas diferenças, para acentuar essas assimetrias, né? E eu acho que nós, educadores, precisamos aproveitar o momento para refletir sobre educação, refletir sobre os diálogos necessários. Quando o professor João lê um texto, né, que trata, de repente, de uma realidade de Angola, por exemplo, eu percebo que não é somente de Angola, eu percebo que isso pertence a mim também, pertence a qualquer um de nós. Então, reconhecer esse caráter humanístico, plural, eu penso que é um dos caminhos aí para superar essas profundas desigualdades. Passo a palavra aí para o Etienne. Obrigado. Obrigado, Nathanael, por sua reflexão, né? A partir do comentário do colega. Justamente, João, tem um último comentário aqui, foi feito pelo Marcos Oliveira, que fala o seguinte. Espera aí, não, perdão, tem o Cris Monteiro primeiro, né, que falou: Prof. João, muito boa a sua reflexão sobre o que estamos vivendo. Os poemas são muito pertinentes sobre o tema. Depois, o Marcos Oliveira, outro, fala o seguinte: os poemas Bantu nos traz muitas reflexões sobre a necessidade de mais humanidade. Parabéns, Prof. João. João, como você usa no seu trabalho a poesia? Qual é a perspectiva que você usa com a poesia para pensar esses diálogos interculturais? Você falou uma frase que me marcou, e que você falou que crise, né, é um momento de oportunidades, né? É também para os poetas, é também para a sua reflexão. Essa crise propiciou, né, novas reflexões, novas produções também. Como você vê essa questão? Conforme disse, essa visão do imaginário chinês, eu levo isso muito a sério e acredito que poderíamos todos passar a levá-la muito a sério.
na perspectiva de que com ela nós podemos mudar. Um período de crise é um período de anormalidade, normalmente. Ora, nós, por exemplo, eu produzi este livro Contra Teatro durante os primeiros dias do estado de emergência por aqui, em Angola. Produzi esta obra e foi tudo em reflexão do que poderia estar a acontecer nas ruas por parte daqueles os mais desfavorecidos, aqui digamos os calibãs, já que nós estamos aqui nessa posição às vezes de próspero ou quase prósperos, na medida em que temos um pouco e há pessoas que quase nada têm. E então este seria um bom período para aproveitarmos, melhorar, aproveitarmos, como disse o Nathaniel, não serviu para revelar as podridões ou o lado animenos de muitos governantes, comerciantes ou mesmo as sociedades em si, mas para realçar, simplesmente realçar, porque sempre existiram, e os escritores sempre chamaram a atenção disso. Albert Camus já havia escrito, por exemplo, há muito tempo, a respeito de coisas do gênero como as que hoje estamos a enfrentar, e muitos escritores, daí então se dizer que os escritores às vezes são a reserva moral da sociedade, na medida em que transmitem aquilo que outras perspectivas, falam daquilo que muita gente às vezes tem medo de falar, e pena é que também os políticos não leem, muitas vezes não leem, então não podem aprender ou reaprender novas formas de encarar as coisas. Os estudantes têm aqui uma boa oportunidade para melhorar o modo de aprender, para pesquisar mais, para refletir. Os professores têm também uma perspectiva para interagir, como está aqui a acontecer em 3 continentes, ou 4 continentes, ou 3 continentes, graças aqui ao Instituto aí do Maranhão, que o professor Wilton. Então, são dessas oportunidades, é dessa desprosperização, como eu apresento no meu diálogo, que nós precisamos não olhar simplesmente para nós, mas olhar para os outros. E os outros devem também deixar de ser vítimas e passar para sujeitos ativos. Então, a oportunidade que nós temos, em suma, é esta. E nós vamos apresentando isto, quer na literatura e quer em salas de aulas. É isto, Clemão. Muito obrigado, João, pela sua reflexão a respeito da pergunta que eu tinha feito. Agora uma pergunta direcionada ao Carlo. Na verdade, eu não teve diretamente uma pergunta interessada a você, mas eu queria usar a pergunta que eu já fiz para o Nathaniel dentro da sua pesquisa. Então, a pergunta era a seguinte: pandemia serve para fazer guerra ou não serve para instrumentalizar, para instrumentalizar interesses que visem os saberes? Como dentro das suas pesquisas você vê essa questão dentro do cenário Brasil-Japão e das perspectivas linguísticas que você apresentou? Muito expressar a minha opinião, podemos falar de uma crise, talvez na esfera comercial, provavelmente, mas na esfera cultural podemos falar de uma oportunidade de experimentar as coisas de maneira diferente. Também no meu trabalho de pesquisa. É uma maneira nova, uma nova maneira, desculpa, e método de dialogar e entrar em contato com a LAD. É uma oportunidade e não se pode falar de pandemia como sinônimo de crise ou de fronteira. Isso é tudo. Muito obrigado. De nada. Então, eu agora gostaria de fazer a última pergunta. Na verdade, era direcionada ao professor João, se não me engano.
Exatamente, mas eu vou fazer lá o professor Wilton Soares, então ela vem do Davi Andrade, que fala o seguinte, pergunta, no mundo pós-pandemia, a comunicação será facilitada pelas tecnologias ou continuamos com dificuldade de sair das bolhas? E a segunda pergunta que ele fez, como é a realidade de comunicação e tecnologia no seu país? Então, como eu falei, era para o João. Então, professor Wilton Soares, talvez sobre a primeira pergunta que você abordou, né, na sua fala, e talvez o João na sequência para encerrar. Posso dividir com o João, exatamente. Bom, agradeço a pergunta, agradeço a mediação, Etienne, e acredito que as tecnologias digitais da comunicação e informação, elas colaboram e facilitam, elas são em potência, possibilidades de a gente melhorar a aproximação, como estamos fazendo aqui entre 3 continentes, por exemplo, né? Então, não quer dizer que essa potência esteja sendo utilizada. Ela pode ainda ser muito melhor utilizada, mas eu vejo como um canal. O meu foco, a minha pesquisa é no sentido da linguagem. Como é que a gente compreende essa linguagem, né? Essa linguagem, ela não é sinônimo de reconhecimento. A gente não prepara, não ensina, né, no ponto de vista linguístico, para reconhecer. A gente ensina para compreender, né, para interpretar. E isso que eu acho importante, né, ser frisado, é que o canal, né, você trabalhar com na verdade, ser invadido, né? Nossas casas foram todas invadidas por essas tecnologias, nós trabalhamos de casa, o mundo do trabalho invadiu nossa casa, mas o que a gente está fazendo para mudar em essência, o que a gente comunica por meio desses canais, né? Então, a minha preocupação é do ponto de vista da linguagem. A linguística aplicada, ela aciona, né? Ela institui o convite a outras áreas do conhecimento para responder questões reais, né, do mundo real. Então, essa questão está posta para todos nós e, da minha perspectiva, a minha batalha é no sentido da essência, da linguagem, como é que a gente pode levar isso, quebrar essas fronteiras, né, e, enfim, e trazer para essas pontes. Eu aproveito, eu acho que o José Carlos Barbosa também fez alguma pergunta nesse sentido, né, fez talvez um comentário, e eu já aproveito para passar o meu abraço aos colegas do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, um pesquisador da área de francês, da linguística aplicada igualmente, né? E aí já aproveitando para comentar o que ele pergunta, eu acho que você precisa, na verdade, para combater a materialização desses muros, né? Dessas paredes, dessas fronteiras. Elas não nascem de uma hora para outra, elas são formadas, são forjadas discursivamente, que vão se materializando. Só com o debate, só com a abertura de contato, é que a gente consegue evitar que isso se concretize, com ações como essa. Então, eu passo a palavra para o Etienne. Muito obrigado, Wilton. João, sobre a segunda pergunta. Ok. Dizer que as TICs são muito importantes, e há tempo eu via uma marroquina que fazia uma réplica dava uma réplica aos americanos, e ela dizia que vocês inventaram algo muito importante, que é a internet, mas vocês quase que não exploram isso para aprenderem mais a respeito dos outros povos. Então, temos aqui esta oportunidade para aprendermos mais, e concordo aí com o Giancarlo, que disse que então este é um período, do ponto de vista cultural, muito próspero. Ora, em Angola, as TICs vão cada vez mais estando nas casas das pessoas, principalmente aqueles que estão nos centros urbanos. Dizer que, agora, a minha preocupação também vai na linha da do Wilton, que é o modo como as pessoas usam estas TICs. Por quê? Porque é muito usada, em grande parte,
de uma maneira inútil, isto é, falando da vida de outras pessoas, procurando assuntos sem nexo nenhum, quando na verdade elas poderiam servir para melhor utilização, para mais aprendizagem, mais interdiálogos e mais viagens. Estas viagens que muitas vezes só fazíamos por meio dos livros. Eu, quando leio um livro do Chico Buarque, por exemplo, ou um livro do Stephen King, ou da Simone de Beauvoir, ou Jean-Paul Sartre, eu estou claramente a ver aí uma situação cultural, quer francesa, brasileira, ou inglesa, ou de outras nações. Agora, temos essa oportunidade para aprendemos cada vez mais. Pena é que muita gente, e os governos aqui também têm uma culpa, na medida em que, às vezes, usam bem aquilo que Noam Chomsky chama de manipulação maciça, que é dar-se mais interesse em conteúdos sem sentido. Numa das leis do Chomsky, ele diz que dá-se muito interesse em assuntos banais no lugar de assuntos importantes. Agora, a pena é que nós vamos, infelizmente, notando muita gente ligada a estes assuntos. Vai cada vez mais sendo utilizado, mas ainda há algum tradicionalismo, principalmente em instituições administrativas, acadêmicas. Teve, por exemplo, o caso de um jovem que usou o Multicaixa Expresso para fazer o pagamento de um curso e que, quando foi para lá mostrando o comprovativo digital, quase que não fazia o curso porque deveria mesmo ir ao banco e apresentar um papel. E outros casos de algumas instituições que, no lugar de se desburocratizarem, acabam continuando ainda mais burocráticas e dificultando assim e não fazendo um bom uso das TICs, que hoje por hoje vimos que, se não fosse por elas, muitos de nós estaríamos de momento desempregados, porque é com elas que nós vamos hoje dando quer as teleaulas, quer as conferências, e este evento acaba por ser então um exemplo de quão boas são então estas tecnologias de informação e comunicação. É isto, Clema. Muito obrigado, João. Agora, não sei, eu vou perguntar para o professor Wilton Soares. Bom, a gente conseguiu reduzir nossas falas, né, de 20 para 15 minutos. Eu acho que ficou mais agradável para todos nós e até para a nossa plateia virtual. Mas estamos agora ultrapassando 1h30 de oração. Estamos ainda com 33 pessoas no Facebook. Professor Wilton Soares, eu lhe passo a palavra para fazer um comentário. E, logicamente, antes disso, me desculpem, mas eu não sou muito obrigado a todos os palestrantes, né? Ao EALIF, né, do Instituto Federal de São Luís do Maranhão. E, como eu já falei, estamos à inteira disposição para prorrogar essas reflexões, que são somente o começo de um trabalho coletivo, né, virtual, e que eu espero que seja muito frutífero para o futuro. Então, muito obrigado a cada um de vocês por ter acompanhado esse webinário, e eu passo agora a palavra ao professor organizador Wilton Soares. Obrigado, Etienne. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer a você por ter aceito o convite para mediar essa mesa, né, esse webinário. Muito obrigado. Você que já é um parceiro de muitos anos das nossas pesquisas, dos nossos trabalhos no Instituto Federal do Maranhão, que tem uma pesquisa louvável em diálogos interculturais, sobretudo na relação França-Brasil. Gostaria de agradecer ao Carlo Pelliccia,
que tivemos a felicidade de conhecer justamente na apresentação de um trabalho no congresso na Itália, que tem uma pesquisa muito interessante e que é um pesquisador muito ativo, né? Ao João Fernando André, muito obrigado pela pesquisa, pela arte, pela literatura, pela parceria, né? Nesse e em outras frentes, né? Ao Nathaniel, que é o vice-líder do grupo de pesquisa, meu colega, companheiro de trabalho, de pesquisa, com quem eu dialogo com muita facilidade e rendendo sempre bons frutos. Mas não posso esquecer de agradecer a audiência, aos colegas professores da UFMA, do IFMA, aos colegas professores de francês, da linguística aplicada, né, que estão aqui nos assistindo. E gostaria de agradecer a todos vocês, muito obrigado. As perguntas que, porventura, a gente não tenha tido a oportunidade de responder aqui, a contento, nós iremos responder, elas estão registradas no feed do Facebook, nós iremos encaminhar comentários e respostas. Agradeço a participação ativa, a compreensão responsiva de vocês todos, muito obrigado. E agradeço também ao Instituto Federal, né, por ter acolhido o nosso projeto de pesquisa, cujo título é Ensino-Aprendizagem de Línguas e Literaturas nos Institutos Federais. Estamos trabalhando para tentar trazer ao componente de linguagens, o componente de linguagens, para dentro de uma formação técnica e tecnológica. E isso exige uma pesquisa, né, e um envolvimento muito passional. A gente está sempre junto, pesquisando, tentando integrar da melhor forma possível esses componentes curriculares das linguagens dentro da formação técnica e tecnológica. Então, antes de encerrar, eu passo a palavra para o Nathaniel, para fazer as últimas considerações, e a gente já se encaminha para o encerramento. Nathaniel. Bom, eu só tenho a agradecer aí essa participação, colaboração de todos, a nossa audiência. Acho que foi um momento muito, muito rico. E, claro, não conseguimos aí atender todas as questões, responder, mas como o Wilton falou, vamos dar encaminhamento. E essas questões também são motivações para outros, né, para outros eventos dessa natureza. É claro que a gente não tinha pretensão aqui de esgotar todos os temas, né, possíveis. Há muitas questões aí para que nós podemos ainda trazer para o debate. Eu agradeço a participação da audiência com os comentários, muito produtivos. Eu também já não consegui ler todos, mas já vi alguns. Essa interação é importante também. A gente sempre convida, né, que participem, comentem, façam suas questões, porque isso é um combustível também para a gente refletir junto e apresentar novas questões. Agradeço muito a participação dos colegas, né, Carlos, Tiene, João, Wilton, claro que já tinha uma proximidade maior, que esse evento é uma oportunidade para nós também nos conhecermos mais, ver o que cada um está pesquisando e, de repente, pensar em investigações futuras. Um abraço e espero poder contar com outros eventos dessa natureza. Bom, Carlos, você gostaria de fazer alguma consideração final? Eu agradeço a todos os colegas. Desculpa por meu português. Eu sou muito feliz deste evento, deste colóquio, e agradeço a Wilton, que é o professor Wilton, meu amigo e colega, e a Etienne, a João e a Nathanael. Isso é tudo. Eu sou muito feliz porque é um colóquio muito, muito interessante. Obrigado. Obrigado. Eu passo a palavra para o João para as considerações finais também. Bom, eu cada vez estou mais ligado ao Brasil e devo muito ao Brasil porque passei a ser mais conhecido em Angola a partir do momento em que eu tinha vencido o prêmio da Academia Internacional de Artes e Ciências lá do Rio Grande do Sul, e em crônicas e poesias, e depois, então, há já muito tempo, mas até aqui continuo, e agradecer à plateia, agradecer aos colegas por essa constante aprendizagem e ensino que me têm proporcionado, e espero
continuarmos em contacto para irmos aprendendo a aprender sempre e sempre. Obrigado. Muito obrigado. Eu devolvo a palavra ao Etienne Clément, então, para os encerramentos. Muito obrigado mais uma vez à audiência. Etienne. Então, meus muito obrigados a todos vocês, professor Wilton Soares, o Nathaniel, né, que é o núcleo de São Luís, Portugal, que organizou, né, esse webinário. Obrigado ao Carlos, ao João. As pesquisas de vocês me interessaram bastante, inclusive eu não fui muito ativo no nosso grupo WhatsApp, mas agora que passou o seminário, eu estou muito curioso em ler e saber mais do que vocês estão trabalhando, né, pesquisando, produzindo. E como o professor Wilton Soares já tinha falado antes desse webinário, eu tive a oportunidade no ano passado de estar em São Luís do Maranhão. Agora eu estou em Viena, mas eu participo novamente de uma colaboração acadêmica com o Instituto Federal do Maranhão. Então, muito obrigado, Wilton, pelo seu comprometimento acadêmico e nessa produção desses diálogos científicos, né? Você vê a Europa ou a França quase todo ano e você realmente cria as condições desses diálogos. Então, eu fiquei muito feliz de moderar esse webinário e eu espero que vai dar muitos frutos para nós pensarmos esse mundo pós-pandemia. E, mais uma vez, muito obrigado a todos que nos acompanharam pelo Facebook. Nós temos ainda 31 pessoas, que é bastante, né? Porque o número realmente ficou acima de 30 durante essa hora e 40, né, de conversa. Estamos ainda à disposição, caso vocês queiram comentar ou mandar um e-mail ao professor Wilton Soares para uma pergunta, uma dúvida, um comentário, uma sugestão posterior. Então, muito obrigado a todos e todas mais uma vez. Eu espero até a próxima. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado.